Boa noite, cafeaumistas do meu Nordeste. Boa noite, irmãos e irmãs da doutrina espírita que estão participando dessa live. Que o Divino Mestre Jesus possa nos unir pelos laços da fraternidade. Que as bênçãos desse Mestre recaia sobre cada um de nós e se derrame sobre os nossos lares. Hoje, nossa homenagem ao querido Francisco Cândido Xavier, o nosso amado Chico Xavier. Que lá onde ele esteja, possa olhar por nós e possa ter multiplicado milhões de vezes em felicidade e em paz todo o bem que ele praticou e derramou sobre a terra. Nossos votos de saúde, 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 para todos e todas cafeaumistas que se encontram enfermos. Que Jesus, assim como curou os leprosos, curou os sofredores da alma e do corpo, possa derramar a bênção da cura, do consolo e da força sobre todo cafeaumista que está enfermo. E os nossos abraços para o aniversariantes do mês, que esse mês tivemos muitos aniversariantes. Então, nosso abraço, nosso desejo de felicidade e paz a todos eles. E para começar o nosso trabalho da noite de hoje, nós convidamos o nosso querido irmão da terra baiana, João, para que ele possa trazer a arte espírita para todos nós. João, por favor, abra seu microfone e você com a palavra. Então, boa noite para todos. E a nossa mensagem, nossa reflexão vai para a nossa família Cafelma. Eu digo assim: na estrada da vida, encontramos irmãos, dados pelo Pai e guardados no coração. Juntos e unidos, vamos à caridade ao próximo, em nome do Cristo Jesus. Vivemos a humildade e a máxima nos ensina: fora da caridade não há salvação. Como no Evangelho em Ação, a campanha do quilo transforma doação em caridade ao irmão. A oração meditada e aplicada na ação é transformada em pão. Todos no mesmo ideal. No peito, uma virtude domina. Fora da caridade não há salvação. Na campanha do quilo, a chuva cai em carpina, o guarda-chuva na mão, a espiritualidade inspira. Fora da caridade não há salvação. Muita paz e obrigado. Parabéns, querido João. Que beleza, que harmonia nesses seus versos, nesse seu poema. Que Jesus te abençoe, te ilumine sempre e que você possa sempre nos brindar com versos, com poemas como esse. Muita paz para você. E, para iniciar os nossos trabalhos, vamos chamar a nossa querida e amada irmã Nilzete da Bahia, para que ela possa proferir a prece de início dos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Jesus nos ilumine nesse momento. Vamos nos concentrar e focar só nesse ambiente de paz, de harmonia e de amor. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento pedimos teu auxílio através dos mentores dos nossos trabalhos, que possamos realizar um trabalho proveitoso, um trabalho que venha a somar na vida de cada um de nós. Que possamos, Mestre amado, nesse momento, nos concentrar e absorver todo o ensinamento da noite de hoje. Com tua bênção, a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, nós damos por iniciados nossos trabalhos. Que assim seja. E viva Jesus!
paz e bem para todos. Assim seja, que com essa prece em nome de Deus, em nome do Divino Mestre Jesus, em nome de Maria, nossa mãe espiritual, em nome de Leopoldo Machado, mentor da nossa caravana, possamos dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Muita paz a todos. E agora vamos para a saudação dos estados. Vamos começar pelo estado de Pernambuco. Não é por nada, é porque eu já vi o rostinho de Liliane aí. Então, Liliane, pode abrir o seu microfone e trazer a sua saudação em nome de todo o Pernambuco. Abra, por gentileza, o seu microfone, querida. E eu falando certo que vocês estavam ouvindo. Boa noite, de novo. Boa noite. Conversando no zero, é muita saudade de todo mundo. Um abraço, um beijo. E tenho a dizer que eu, em nome de todos daqui do estado de Pernambuco, não quero só dar um abraço e dizer que está com saudade, não. Quero desejar a todos nós, cafelmistas, todos nós brasileiros, que possamos passar por esses dias assim de final de inverno, todos na sua casa, na Santa Paz, e que nós possamos nos unir na disposição, na vontade de trabalhar com Cristo e com os amigos pela nossa doutrina espírita. Muita luz, que todos nós estejamos cada vez mais juntos. Muito bom ver vocês de novo. Boa noite, que Deus nos abençoe e nos dê a paz. Muita paz para você, minha irmã. Muito obrigado. Que Jesus ilumine o teu lar, a você e toda a sua família. E eu vou correndo para chamar logo Tereza Cristina, que eu estou vendo o rostinho dela ali. Ela ainda não saiu, não é? Então, Tereza Cristina, aproveita e traz a saudação em nome do nosso estado de Sergipe. Abra seu microfone, Tereza. Tereza, abra seu microfone que você não conseguiu abrir. Como é que eu entro aqui mesmo? Conseguiu não, Tereza? Aí, nesse símbolo do microfone, só você dá um toque nele. Tereza, enquanto você tenta, nós vamos fazer assim. Vamos para as terras do Ceará. Você continua aí tentando e vamos pedir a Célia Feliciano, minha xará, não é? Célia, por favor, abra seu microfone e traga a sua mensagem em nome do estado do Ceará. Boa noite, meus amigos. A palavra sempre será saudade de vocês. É com a imensa alegria que nós, cearenses, porreta, saudamos a nossa família cafelmista, certo? E vamos aproveitar esse que nosso amigo poeta Merlano tenha nos transmitir hoje nessa nossa reunião. Então, aceite, minha família cafelmista, abraço nosso aqui do Ceará, Fortaleza. Que Jesus te abençoe, Célia. Um abração cheio de saudade, de amor e de esperança de logo, logo a gente se encontrar. Um abração para o povo do Ceará, tá certo? E agora vamos para o estado da Bahia, a nossa sempre alegre. Vamos para o Sergipe, Célio. Estava bem. Sergipe, vamos para Sergipe, então. Tereza conseguiu. A dificuldade entre a pessoa e a máquina. Gente, que saudade, que saudade. Receba o meu abraço, abraço sergipano, um cheiro no cangote. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos ampare, continue a nos envolver.
E eu trago uma mensagem que eu estava preparando, que eu achei interessantíssima, que cabe a mensagem de Jesus, ela cabe em todos os instantes da nossa vida. E a espiritualidade nos convida a pensar na estrebaria onde nasceu Jesus. Que a partir dela, ele mudou o rumo da humanidade. Jesus se apresentou aos homens o caminho, a verdade e a vida. Que aceitemos cada um de nós a estrebaria e façamos dela um trampolim ao acesso às grandes coisas que Deus reserva ainda para cada um de nós. Meu abraço fraterno, minha saudade imensa e a vontade enorme de nos reencontrarmos para aquele abraço apertado mais uma vez. Cheiro! Que Jesus te abençoe, Tereza, que Deus te ilumine e siga para essa tarefa tão nobre de cuidar da sua mãezinha, que é uma das tarefas mais nobres que nós podemos desempenhar aqui na Terra. Cuidar dos nossos pais. É o honrar pai e mãe. Que Jesus te abençoe e abençoe tua mãezinha. E agora vamos para a Bahia. Irailde, a menina do sorriso farto, a menina dos gestos espontâneos e alegres. Traga a sua mensagem, querida irmã. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos vazios. Vamos sorrir sempre, porque quem encontrou Jesus não é mais triste. E a gente sabe que precisamos estar até mesmo abrindo nossa alma para o sorriso, para que aumente a nossa fé e a esperança de que o melhor está por vir. É com muita alegria que nós, baianos, saudamos a todos os nossos queridos nordestinos, a Bahia onde tudo começou, né, que é o berço da humanidade, inclusive, eu digo humanidade Brasil, que é um país muito belo, e nós, baianos, temos uma alegria imensa nos nossos corações. Sintam-se amorosamente abraçados, que Jesus seja sempre a nossa referência, o nosso modelo. É uma alegria estarmos juntos. A Bahia saúda a todos, rogando aos anjos de luz que nos abençoe, nos proteja, ilumine, hoje e sempre, que assim seja. Saudações café-mistas a todos. Muita paz. Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te ilumine sempre, que você traga sempre esse sorriso, essa alegria para todos nós. E vamos agora para o estado das Alagoas, a nossa irmã Angelita. Por favor, Angelita, abra seu microfone e traga a sua mensagem. Consegui abrir de primeira. É noite que eu brigo com esse celular aqui, eu saio, eu volto, toco num canto, aí saio. Boa noite a todos. As Alagoas saúda cada um com um beijo no coração, um beijo de saudade. Eu não vejo a hora de abraçar esse povo e arrochar para matar essa saudade desses anos todos, meu Deus do céu. Muita paz e muita luz para cada um de nós. E todos os café-mistas, a espiritualidade amiga auxilie e ampare. Beijo no coração de cada um com os óculos de Chico Xavier. Um abraço para você, querida. Muita paz para cada um de nós. Muita paz em tua vida e um abraço para todo esse povo das Alagoas. Só faltava essa, de aparecer essas cataratas aqui. Mas graças você está a Deus... elegante de óculos, viu? De óculos escuros de noite, imagina só. Para assistir televisão e para pegar o celular, tem que usar ele por causa do reflexo. Ok, minha irmã. Então, agora vamos para o estado da Paraíba. A nossa querida irmã Lourdes Ferreira. Traga a sua mensagem, minha irmã. Boa noite a todos os cafamistas, que a paz de Jesus possa envolver a todos. E um grande abraço dos irmãos paraibanos para todos os cafamistas. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz. Muita paz para você, Lourdes. Muita paz para todo o povo paraibano. Saúde e luz, né, na vida de vocês. E agora vamos para o estado do Rio Grande do Norte. O nosso irmão Melk, parece-me que ainda não entrou, não é? Ao nosso irmão Aldecian, querido Aldecian,
poderia abrir seu microfone e nos trazer um boa noite, trazer a mensagem do Rio Grande do Norte? Não. Então, o nosso abraço para todo o povo rio-grandense, nosso amor e o desejo que na próxima reunião eles possam estar com todos nós. Tá bom? Então, agora vamos encaminhar o nosso trabalho para a palestra da noite, que tem como o tema é muito gostoso, viu, gente? O singular apóstolo Simão Pedro. E quem vai fazer essa palestra é nada mais, nada menos do que o nosso querido e amado poeta, o poeta da paz. Então, Merlânio, querido, um abraço, Jesus esteja ao teu lado, Leopoldo Machado, e que você possa trazer a mensagem da noite para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muita luz, muita paz para todos vocês, irmãos e irmãs muito queridos da Cafelma, que nós amamos profundamente e que nos dá uma alegria muito grande fazer um estudo, uma reflexão nesse momento, né? Ontem a humanidade comemorou o dia de São Pedro, não é? E a gente vai junto pensar e falar um pouco sobre este apóstolo inigualável, não é? Essa figura singular que foi Simão Pedro. Esse apóstolo que sempre encabeçava as relações, sempre estava junto do Cristo, nos momentos, em todos os momentos de Jesus, estava Pedro lá. Jesus escolheu a casa de Pedro para poder praticamente morar, viver ali, porque era o pouso de Jesus. Ele vivia pregando o evangelho, mas a casa de Simão Pedro passou a ser o pouso certo de se encontrar com Simão Pedro e com Jesus, obviamente. Então, a literatura está cheia de casos e causos e histórias em que Pedro estava ligado a Jesus. Ainda hoje mesmo eu li, eu vou começar com essa história, quando Tiago, não o Tiago, o chamado irmão de Jesus, que vai assumir o Tiago menor, o outro Tiago, quando logo no começo da Casa do Caminho estava sendo organizada, Pedro, Tiago, João, os dois, e o outro era um grande trabalhador também da seara, mas foi arrastado, arrancado ali, acusado de uma traição, de ter feito uma traição grande, e saíram o povo mesmo arrastando até entregar os soldados herodianos. E Tiago foi amarrado ao poste e foi apedrejado, apulpado com paus, de uma forma absurda, e depois jogado os seus despojos por cima do muro da cidade de Jerusalém. E Pedro fica horrorizado com tanta violência. Pedro fica profundamente impactado com tanta violência e começa a orar, se senta na próxima janela da Casa do Caminho, depois de ter acompanhado toda aquela violência do seu amigo tão fiel, que era Tiago. Pedro, chorando copiosamente, fica pedindo a presença de Jesus. Jesus lhe aparece. E Pedro diz: Senhor, olha o que eles fizeram. Com Tiago, inventaram uma traição, uma calúnia profunda para que pudessem sair arrastando Tiago de uma forma bruta, Senhor. E esses homens, Senhor,
E esses homens, o que é que acontecerá com homens tão maus na terra? E Jesus diz: perdoa, Pedro. Perdoa, porque eles viverão. E Pedro diz: mas como perdoar, Senhor? E Herodes tão mal que manda que faça isso, faz toda a trama dentro dos seus palácios, manda os seus asseclas. E, para terminar, nessa violência toda contra um apóstolo tão devotado, Jesus diz: tem calma, Pedro, porque Herodes também viverá. E Pedro, de repente, cai em si diante daquela assertiva. E, na realidade, ele vê que a vida é muito maior que todos esses que trilharam por esse caminho, eles viverão. E, naquele momento que ele faz essa reflexão, ele procura Jesus, mas Jesus já tem desaparecido. E ele começa a perceber que dura verdade que Jesus lhe trouxe naquele momento, porque não existe a morte. E a maior dor para alguém que cometeu algum ato desacisado, alguma miséria no mundo, é viver, é se encontrar com o mal que semeou pela terra. Diz que é pior do que o pior dos infernos. É fogo que devora o indivíduo por dentro, porque a consciência não perdoa. O indivíduo, quando descobre-se diante dos crimes que cometeu, é tão profundamente duro aquilo tudo que ele não consegue se perdoar. Por isso que inventou-se o mito do inferno, dos infernos, do Hades, que era uma alegoria de um lugar onde se jogava o lixo de Jerusalém, queimava ali, e eles fazendo a imagem do fogo que não para de queimar, porque fica ali, a gente chama como fogo de monturo, né? E lá era o monturo mesmo. Ficava um fogo queimando sempre. E assim é o remorso. Por isso que muitos espíritos, que nós vemos as histórias deles, que são muitas na literatura espírita, que pedem para vir das piores formas possível. Por que é que um espírito pede para vir numa situação tão dolorosa? Porque ele viveu. Então, essa reflexão de Jesus e Pedro, Jesus não disse nada demais que não fosse o que nós já sabemos, mas que viver também é uma penalidade muito dura. Por isso que justifica a vida de bondade, a vida de amor ao próximo, a vida do bem que se possa semear, o pensamento do bem, viver de uma forma extremamente leve, porque nós viveremos. Nós viveremos. E quanto mais nós viveremos, nós perceberemos que viver é o bem, é o amor, é a paz, é a luz profunda que se possa levar, é a arte, é a alegria, não é? Então Pedro recebe esse primeiro toque profundo de Jesus que faz com que ele caia em si. Era uma pequena história que eu li hoje, eu não queria deixar vocês sem ela, porque me calou muito profundamente antes de falar sobre a vida de Pedro. Então vamos começar lá do comecinho, né? Pedro, ele tinha uma sociedade, como consta no Evangelho de Lucas, no início, capítulo 5 do Evangelho de Lucas, vai começar com a história, né? A história que Jesus, já depois de João, começa a pregar, a fazer as suas pregações. E as multidões começam a se aproximar de Jesus porque ele curava todos. Então diz Lucas que Jesus vai pedir a Pedro, estava Pedro, seu irmão André. Interessante, eu achava que Pedro era o mais velho dos irmãos de Jonas, mas André era seu irmão, era mais velho do que ele, quase 3 anos. Então, o primogênito da família de Jonas era André, não era Pedro. E era
Pedro e André, eles tinham uma sociedade com João, Tiago e Zebedeu, que era o pai de João e de Tiago, e eles tinham uma frota de barcos de pesca, uma pequena frota de barcos de pesca. Então, eles eram, assim, hoje seriam empresários da pesca, não é? E aí o que acontece é bem interessante, porque Jesus vai pedir para subir no barco de Pedro e fazer uma pregação. Pede para que Pedro afaste-se um pouquinho o barco da praia, para ele ficar mais visível, e ele começa a pregar para aquela multidão que estava ali. Então, Pedro e André, e João, e Tiago, e Zebedeu estavam ali naquela hora. Pedro aceita a ideia e bota o barco um pouquinho dentro das águas piscosas, águas doces do Tiberíades. E aí, Jesus vai fazer a sua preleção naquele momento. Jesus, depois que fala com aquele povo, então ela terminou, dispersa a multidão, e ele se volta para Pedro e diz: o que estavas fazendo antes desse momento? Nós passamos a noite tentando pescar, e é considerado como uma pesca milagrosa. Inclusive o nome na Bíblia, no Evangelho, tem lá, pesca milagrosa. Aí passamos a noite, não conseguimos nada. Aí Jesus diz: vai e joga a rede do lado direito. E Pedro disse: eu sei que eu não vou conseguir nada, mas eu vou fazer isso em atenção à sua solicitação. E aí Pedro entra no mar, logo em seguida, no mar da Galileia, né? E entra, logo em seguida joga, e acontece aquela coisa maravilhosa que eles não esperavam, que tem que chamar outros barcos, porque eram muito peixe, e as redes quase rebentando de tanto peixe. E aí Pedro e todos ficam admirados com Jesus, né? Naquele momento que Jesus disse para se afastar, e ele vai. Então é ali que Jesus chama, convida Pedro, para que Pedro possa ser pescador de homens. E Pedro vai, imediatamente vai com Jesus, vai com André, deixam os barcos com Zebedeu, que é o pai de Tiago e João, que vão também seguindo Jesus naquele momento. Alguns autores dizem que Pedro e André eram seguidores já de João o Batista, né? Alguns autores têm essa teoria de que eles já conheciam alguma coisa nesse sentido, o que facilitou bastante esse contato com Jesus, quando Jesus foi convocá-los para o trabalho. É aí que inicia-se. Pedro era uma figura de uma psicologia muito emocional, não é? Nós conhecemos Pedro por conta dessa forte que ele era, tinha sentimentos fortes, né? As decisões dele eram na hora, queria resolver tudo na hora, ele tinha um perfil ativo de resolver tudo rápido e urgente, era impulsivo, né? Era o mais impulsivo dos discípulos de Jesus, e logo assumiu uma certa liderança por conta dessa sua forma, quando Jesus os convenceu. É interessante essa questão de convencimento versus conversão, né? O que Jesus quer de todos nós, e com certeza também de Pedro, era a conversão. Claro que primeiro vem o convencimento, você se convence. Aquela teoria, tudo que Jesus fazia, convencia qualquer um para segui-lo. Só que convencer é você saber que aquilo é verdade, então, todos sabiam. Mas converter-se é um sentido muito mais profundo. É aí, na conversão, é o nascer de novo. Tanto que é de toda a humanidade, especialmente daquelas bandas do Oriente Médio, que quando a pessoa convertia-se, é como se nascesse de novo.
E ele mudava, inclusive, o nome. Mas o nome de Pedro, que era Simão Barjonas, que na realidade significa Simão, filho de Jonas, esse nome foi dado por Jesus naquele momento. Ele chamou de Cefas, na realidade não é Pedro. Cefas é porque o grego, quando faz a tradução, na tradução grega, passou para Pedro, que era o mesmo significado de pedra ou de rocha, né? De rocha, porque Cefas ia significar rocha, nesse sentido de pedra poderosa, tal e coisa. Então, Jesus vai colocar o nome de Pedro, vai chamá-lo de Cefas, ou de Pedro para a gente, assim, numa tradução. Né? No original lá está Cefa, Zefa, que significava rocha. E a partir daí passa mandando, porque eu acho que Jesus, vendo aquele homem forte, impulsivo, de resolver as coisas, Jesus achou assim, pensou, e conhecedor profundo da alma humana, disse: é uma rocha. Esse homem é uma pedra, é um lajedo de tão grande assim, que eu posso erigir toda a igreja, que a igreja é a eclésia, né? Era o grupo dos cristãos ali através daquela liderança de Pedro, como de fato nós vamos ver acontecer. Pedro, ele teria nascido em Betsaída, mas morava, como nós conhecemos, em Cafarnaum, né? E esse era o ofício de Pedro, era trabalhar exatamente com a pesca, porque ele tinha esses barcos que faziam esse trabalho aí. Então, naquele momento, inicia-se uma epopeia divina dessa figura de um homem muito parecido com todos nós. Essa impulsividade, fazer essas questões, porque no convencimento, ele se convenceu que Jesus era o Cristo de Deus vivo. Ele estava convencido. Mas o problema é que acontece conosco, com todos nós espíritas. Nós estamos convencidos que a doutrina espírita é o Consolador. E né? A gente vê as consolações, a gente vê o que a doutrina espírita traz de explicação do cotidiano, das coisas mais difíceis que existem. Nós vamos entender que ali é a verdade. Nós estamos convencidos de que a doutrina espírita nos traduz esse quanto de verdade que nós necessitamos nessa encarnação. Obviamente que com a evolução do planeta, a evolução das ideias e a nossa própria evolução, a verdade ela vai tomando outras dimensões mais profundas, mais aprofundadas. Então a doutrina espírita nos traz isso, essas verdades lindas, essas leis magnânimas da vida, que faz com que sejamos felizes, nós possamos possamos cuidar de um ente querido que está desencarnando e ter a convicção plena de que nós vamos nos encontrar. Não tem nada mais consolador do que isso. Claro que nós vamos chorar de saudade, até mesmo também por conta dos nossos próprios egos, né? Mas nós temos convicção, temos certeza que amanhã vai ser melhor, como dizia minha amada mãe, né? Que desencarnou com 100 anos, venceu essa existência como sertaneja, aquela que morava no mato, que não tinha medo nem de cangaceira, ela tinha medo, tem muitos episódios, e ela trouxe para a gente isso. Venceu meu pai, inclusive, que tinha seus problemas, era uma pessoa extremamente complicada, e desencarnou com 62 anos. E com a minha idade, está chegando daqui a pouco, outubro, eu completo 62 anos, a idade que meu pai deixou o planeta Terra. E ela foi até 100 anos, né? Ficou faltando um mês e poucos dias para completar 100 anos, e transitando por aqui. E ela dizia: amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. Então não tem nada mais fantástico do que a doutrina. E ela não conhecia a doutrina espírita, não queria conhecer. Conhecia, assim, na lateralidade, sabia da reencarnação, acreditava na reencarnação, acreditava que era reencarnada, ela tinha uma mediunidade fantástica, tudo mais, mas não tinha esse mergulho que nós aqui, cafelmistas, demos nesse universo que nos proporcionou
desde Allan Kardec para cá, toda essa epopeia que o próprio Chico Xavier nos traz, com essa quantidade de livros, de coisas que você passa dias e dias mergulhado, encantado, emocionado, chorando e rindo, e esperançando um amanhã melhor e tendo forças para transitar por esse mar de sofrimento que é o planeta Terra, nesse degredo que nós estamos aqui. E sabemos disso porque a doutrina espírita nos disse que nós estamos, de fato, num mundo inferior, é um degredo. Aqui não é um mundo de gozo, não. Até tem algum gozinho aqui, mas é muito pouco em relação ao que nós temos, um corpo físico que começa a dar problema, que é uma máquina, vai enferrujando, né, Célio? Vai dando os probleminha aqui e acolá, e você começa, quando você acorda, tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, graças a Deus, não é? Porque no dia que você acordar e não tiver dor nenhuma, faça sua prece, porque está chegando já a espiritualidade para lhe carregar. Entendeu? Então, essa beleza que a doutrina nos traz, como Jesus trouxe para aqueles seus discípulos, especialmente para Simão Pedro, que é muito parecido conosco, é o convencimento aí. Nós estamos convencidos, mas convertidos? Não estamos convertidos ainda. No dia que acontecer essa conversão, nós seremos um Chico Xavier. Nós seremos uma entidade de profundo amor aonde estivermos. Chico Xavier era uma cidadezinha desse tamanho, que tinha 5.000 habitantes, né? Pedro Leopoldo, e ali o seu amor era tamanho, a produção de sabedoria era tão grande que transbordou Pedro Leopoldo, transbordou Minas Gerais, transbordou o Brasil, transbordou o mundo inteiro, conhece. E os dois mundos, o mundo espiritual, o mundo Chico Xavier passou a ser porque ele se converteu, ele conseguiu a conversão, a verdadeira conversão. Essa é a percepção espiritual que nós temos que ter todos os dias. E Pedro, e nós vamos ver Pedro convencido, mas não convertido, transitar com Jesus. Jesus chamava Pedro para tudo. Certamente ele tinha uma mediunidade, aquele homem de uma altivez daquele então, que ele tinha uma produção de fluido vital, de coisa que Jesus muitas vezes precisava ali para fazer, talvez, ninguém sabe. Isso é um mistério porque Jesus, como diz o próprio Emmanuel no livro Consolador, Jesus ainda é, no mundo espiritual superior, o mundo que Emmanuel habita, ainda é uma incógnita muito grande para todos eles, né? Então, imagine para todos eles, imagine para nós aqui na Terra, coitado, ainda comendo feijão com farinha aqui, que é uma coisa mais complexa demais para se pensar em Jesus. Nós sabemos que existiu Jesus, que Jesus é maravilhoso para todos nós, que Emmanuel e os outros espíritos... Emmanuel diz que Jesus mantém o planeta com sua luz, sem sombras. E ele não pode deixar nunca de emitir essa, porque essa energia do Cristo mantém a vida no planeta, em todas as suas dimensões da vida no planeta. Então, nós sabemos que ele foi maravilhoso. Nós oramos, nós pensamos naquela imagem de Jesus europeu, que certamente Jesus não era europeu, não é? Jesus devia ter aqueles traços assim daquele povo do Oriente Médio, mas a gente ora pensando nos olhos azuis, nos olhos verdes, azuis de Jesus e tal, e nem sempre eram esses olhos, não é? Mesmo porque diz alguns espíritos que ninguém, irmão X, ninguém conseguia olhar no dentro dos olhos de Jesus. Quem ousaria olhar Jesus nos olhos assim, de olho duro, como diz? Não se conseguia, porque a pureza era tão grande que doía nos espíritos inferiores, como a luz dói nas trevas, né? Então, Pedro vai atravessando, e Jesus, com aquela paciência, um amor maternal, não é? Só um amor maternal pode se comparar com o amor que Jesus tinha com todos esses que ele estava formatando, aquele grupo que ia duplicar o evangelho, o pensamento do evangelho, ia duplicar, ia levar adiante, aqueles homens broncos, homens que viviam da força bruta,
entrava no mar com aqueles pequenos barcos, enfrentando as tempestades, muitas vezes, né? E pescando e tirando o seu alimento, não da sua intelectualidade, de um pensamento intelectual. Não, eles tiravam da força bruta, ele pegava o peixe, trazia o peixe, cortava o peixe, vendia o peixe e tal. Era assim que vivia. E Jesus queria preparar esses homens para uma substância espiritual muito, muito elevada, que tem que ser a paciência de uma mãe muito amorosa para segurar aqueles 12 com suas diversidades, com seus interesses, com suas fraquezas muitas. E Pedro é aquele do impulso, somos nós, Pedro. É muito parecido com a gente, assim, muito similar a essa coisa da gente, de arroubos maravilhosos, como ele diz naquele momento, que Jesus diz: quem dizem que é o Filho do Homem? E aí eles ficam, uns dizem que é João Batista, que voltou, uma coisa que não tem muito nexo, e não sei o quê. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Olha que arroubo de pensamento. Aí Jesus diz: disseste bem, porque não foi tu que disseste, foi o meu Pai que está nos céus. E Pedro, em seguida, Jesus vai contar do que acontecerá com ele, os seus martírios, os príncipes, hão de me pegar, de me torturar, tal. Vai contar aquela história. Aí Pedro, menino Pedro, tinha recebido assim a maior das homenagens que um ser humano podia receber da boca de Jesus, de que ele entrou em contato com o divino. Então, Pedro não podia deixar barato isso. Disse: Senhor, não permitiremos. Chamou Jesus e começou, como diz no Evangelho de Marcos, a demonstrá-lo, começou assim, a fazer algumas reclamações com essa colocação de Jesus, puxando Jesus para um colóquio, segundo o Evangelho de Marcos. E o que é que Jesus faz? Jesus volta-se para todos os outros apóstolos e não aceita essa colocação. Diz: afasta-te de mim, Satanás. E aí dá uma outra dimensão, mostrando o quão tíbio somos nós que não somos convertidos, né? Nós ainda somos convencidos. O convencimento chegou ao nosso coração, mas a conversão, que é a vivência profunda, ainda não. Porque nós somos como Pedro, queremos dominar os outros, queremos que os outros sigam, doutrinar as pessoas. E não é bem essa a colocação de Jesus. O Evangelho de Jesus e a espiritualidade. Hoje mesmo, a gente, na oração a Maria Santíssima, de 18 horas, a mensagem era que nós não devíamos ter o cuidado de não querer doutrinar o semelhante. Se há alguém que precisa ser doutrinado, somos nós, para chegar naquela condição de conversão, para nos convertermos. Porque no dia que nós nos convertermos, como Chico Xavier, basta o exemplo. Não é? Basta o exemplo, não é, Iraildes? Basta o exemplo da gente para que a gente possa sair, as pessoas despertando do sono profundo por conta da nossa vivência e não por conta da nossa insistência que o outro tem que ser assim, que tem que fazer o certo é isso, o certo é aquilo. Se é certo, vive, ponto. É certo, então viva e deixe os outros viverem, porque é o exemplo, não é o que sai da boca. Tem até uma frase de um grande pedagogo que ele diz, né, sobre educação infantil. Ele diz: o que tu fazes grita tão alto que o que tu dizes eu não escuto. O que tu fazes grita tão alto que o que tu dizes não chega. Porque é esse, entre o dizer e o fazer, que nós temos que ter muito cuidado, nós espíritas. E eu ainda estou falando no campo racional, no campo do convencimento, porque com certeza eu não sou convertido ainda. Há uma caminhada muito grande para chegar nessa condição de conversão, que é o que Jesus quer da gente.
A única coisa que o Cristo quer de nós, e era o que ele queria de todos eles, era a conversão, não é? A conversão. E aí, o que é que vai acontecer com Pedro? Depois de todos aqueles momentos de Pedro, eu queria até trazer para vocês alguns momentos de Pedro aqui, que eu até separei aqui para vocês, né? Que é muito importante, algumas falas de Jesus com Pedro, e é bem interessante, né? Cadê? Vamos lá. Então, Pedro, ele vai, esse ex-pescador, que é maravilhoso, Pedro, em todos os sentidos, porque ele nos deixa as lições, né? Então, Jesus leva Pedro, Tiago e João lá, sobem lá no Tabor, né? E lá vai se dar aquele encontro de Jesus com Elias, né? Com Moisés e com Elias. E aí, aquele momento é um momento sublime, que é tanto que Jesus proíbe os três que estavam olhando abismado. Imagine uma criança vendo, como se fosse criança, vendo aquele encontro. E aí, quando Jesus termina, que volta, que dissipa-se aquela nuvem luminosa com aqueles espíritos, que Jesus volta e diz: Senhor, vamos construir 3 tendas. Senhor, vamos ficar aqui, vamos morar aqui. E Jesus disse: não, Pedro, nós temos que descer para erguer os outros também, né? Esse impulso de Pedro é muito humano, é muito da gente, né? Contam os pesquisadores que Pedro teve um filho, pelo menos um filho Pedro teve, porque casado ele foi, que a gente sabe que Jesus curou a sogra de Pedro, né? Dizem até, não sei se é verdade, mas eu acho que não é uma brincadeira, que Pedro negou Jesus 3 vezes porque ele curou a sogra. Desculpa aí, pessoal, eu tinha que dizer isso, assim, apesar de Raquel ir brigar comigo depois, mas eu tinha que dizer isso aí, é impossível não dizer. Foi o que disseram para mim. E que Pedro também, aí a cultura popular pega Pedro e bota ser no chaveiro do céu, porque como o primeiro Papa, ele certamente seria o chaveiro do céu, aquele que abriria a porta. E aí as histórias são maravilhosas, tem brigas de Pedro lá na porta do céu, se entra, se não entra, como é que faz, né? Quando Jesus chega vai com a multidão caminhando, e aí vai fazer, depois que faz as suas pregações, Jesus vê que estão no deserto, e que era muito difícil aquela multidão caminhar até, voltando para poder se alimentar. Crianças doentes que as mães levavam, claro que estavam curadas já, mas eram crianças, velhos, aquela multidão. E Jesus disse: alimentai todos eles. E aí Pedro disse: Senhor, mas como é que a gente vai alimentar? E Jesus disse: alimentai todos. O que é que tem? O que tendes aí? Jesus sempre procurava uma coisa que você já tinha. Você tinha que ter alguma coisa sua. Isso é um simbolismo fantástico, né? Você tem que ter alguma coisa. Por isso que nós temos que nos preocupar com o bem. Fizer um pequeno bem para você apresentar, né? O que é que você tem? Jesus... Aí, rapaz, alguém tem 3 pães e 2 peixes. E Jesus ele traz o pão. Jesus vai multiplicar, e aí aquele milagre que você disse, sobrou até, tem um dos apóstolos, dos evangelistas, que disse que sobrou 5 cestos, outro disse que sobrou 7, outro disse que sobrou 12 cestos, cheio de alimento, né? E alimentou aquelas pessoas, que ele disse que tinha ali 5.000 homens. Se tinha 5.000 homens, você imagina que quem cuida dos doentes é mais a mulher. Então, você vai pelo menos dobrar a quantidade de mulher que tinha ali, porque era quem levava os filhos, os netos, os primos, os irmãos doentes. Era a mulher que vai carregando aquela tropa, porque já sabia que Jesus ia curá-los. E se você somar com os que eram enfermos, que velhos e tal, somar tudo, né? Aí você vai para 15.000 rapidinho ali. Ainda sobrou essa quantidade toda. E aí, Simão Pedro, aí entra irmão X, e Simão Pedro diz que viu
que ali juntou os outros apóstolos e disse, olha, esse é o momento da gente lançar Jesus como o rei dos judeus, o rei dos judeus. Aí começou a falar nas tendas, juntou as tendas, né? Porque mandou organizar todo mundo em tenda lá para poder comer. Aí estava as tendas e Pedro começou a fazer a campanha política de Jesus, para Jesus ser o rei dos judeus. Isso quem diz é Irmão X, no livro Boa Nova. Mas aí Jesus olha para ele assim, Senhor, é o momento, todas as pessoas estão querendo te lançar como o rei dos judeus. Jesus diz, Simão, despede-as todas, estão alimentados. E vai embora. E manda Simão ir embora. E Simão, totalmente decepcionado, como dessas pancadas que a sabedoria dá na pessoa, né? Aí vai, pega o barco e vai embora. E Jesus sobe a montanha. Diz lá no Evangelho, Jesus subiu a montanha. E o barco foi embora. Né? Foi embora para Cafarnaum. Quando o barco já está no alto mar, ali no mar da Galileia, o lago de Tiberíades, aí eles olham e vê um vulto deslizando, que não era caminhando nas águas. Porque se fosse caminhando, ele não ia pegar nunca os barcos, porque os barcos é pelo vento levado, né? Ele vinha deslizando. Tipo assim, surfando, né? Jesus vinha surfando nas águas, assim. Surfando. E aí eles se apavoram. E eles tomaram-se de horror. Mas aí João diz, não, mas é o Senhor. É o Senhor. E todos param, é o Senhor. E vão vendo que é Jesus. Quando Jesus se aproxima do barco, aí Pedro, sempre Pedro, né? Pedro vai pedir para poder, Senhor, se tu estás caminhando sobre as águas, eu posso caminhar? Jesus, pode, meu filho, venha. Aí Pedro imediatamente, aquele homem forte, pulou imediatamente na água, saiu caminhando ali ao lado, até se encontrar com Jesus. Quando se encontra com Jesus, o vento muda, e aí tem aquele vágado, e cadê a fé? Né? Aí Pedro afunda. E aí ele diz, salva-me, Senhor. É bem interessante essa questão, porque Pedro nadava muito bem. Não era por conta da água, porque Pedro tinha condição de nadar ali até o barco sem problema, que ele vivia disso, era um homem muito forte. Mas o salva-me, Senhor, tem outra acepção da palavra, né? É um símbolo de salvar mesmo, de salvar, de elevar o seu pensamento. E Jesus pega na mão de Pedro, que é outra simbologia, levanta Pedro e vai com Pedro caminhando até o barco. Está lá também. Quer dizer, fenômenos aconteciam de todos os tipos com um espírito como Jesus, que eu acho que eu não tenho condição. Inclusive, ontem, na reunião mediúnica, que eu fui dizer, não, a nossa amiga que é médica disse, eu fico sonhando de trabalhar, de fazer trabalho de noite com a espiritualidade superior, irmão Fabiano de Cristo, não sei o que ela vê, né? Minha mãe, não sei o que tal. Aí eu disse, pois eu fico pedindo. Quando eu faço minha oração, eu peço para ir trabalhar com os pretos velhos, com os caboclos, que é o povo que tem evolução, que eu tenho condição de trabalhar mesmo, e nem todos pretos velhos eu tenho condição de trabalhar com eles, mas eu peço para trabalhar, eu não peço para trabalhar com esses espíritos assim, irmão Fabiano de Cristo, Bezerra de Menezes, jamais, porque eu sei que não dá certo essas coisas, eu ainda sou um espírito muito atrasado. Então, nessa condição. Agora, imagine com Jesus, você está com Jesus ali, convivendo, contemporaneizando com Cristo. E aí, Pedro volta para o barco, eles voltam para Cafarnaum, e aí vai dar, se aquela mulher hemorroísa, a filha de Jairo, logo em seguida vai acontecer, porque Jesus era constantemente essa questão de ele estar curando pessoas, ele está, além da pregação, que é aquele sermão do monte que Mateus coloca no capítulo 5 até o capítulo 7 inteiro, né, só para no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, aquilo era o sermão do Evangelho. O Evangelho é aquilo ali, tudo. Então Jesus repetia, Lucas vai dizer, tanto que Mateus diz Jesus subiu no monte, e Lucas já vai dizer que Jesus descia o monte. Quando chegou na planura, Jesus começou a... Quer dizer, Jesus repetia em vários lugares, como a gente tem uma palestra pronta, a gente palestrante,
A gente repete em vários cantos. Aí essa mesma palestra que eu estou dizendo a vocês, eu vou ser sincero a vocês, eu nunca fiz em canto nenhum. Mas a partir de agora eu vou levar essa palestra de Pedro. Porque Pedro é uma simbologia muito profunda do que somos nós nessa caminhada entre o convencimento e a conversão de todos nós. Então, o que é que vai acontecer? Vai se transitar. Pedro vai ter vários momentos com Jesus, né? E vai ter esses momentos que a gente tem deles que você até ri, né? Porque Jesus vai dizer que edificará a igreja sobre aquela rocha quando mudou o nome de Pedro, que era Simão Barjonas, né? Passou a ser Simão Pedro, né? Que muda tudo aí. E aí ele vai falar sempre, Jesus vai sempre estar repreendendo Jesus, vê por outra repreensão, porque Pedro está convencido, mas não tem ainda aquela condição da conversão. Então, muitas vezes, Jesus vai estar chamando Pedro a atenção, e tem lugar que às vezes você tem vontade de rir com o que acontece, né? Então, vai ter muitos momentos, e aqui eu estou revisitando aqui para dizer para vocês, né? Essa é a mais profunda. Pedro vai dizer, ainda que todos te abandonem, naquele momento, né, que ele é chamado de Satanás, eu não te abandonarei, porque era o amor que ele tinha muito grande. E aí vai se dar quando Jesus, né, vai chegar, vai ter o momento em que Pedro, aí sim, passa-se isso. Pedro vai ser preso, né? Ele é preso com os outros apóstolos, e a espiritualidade vem e entra na grade, abre as portas, quebra as algemas que Pedro estava, e Pedro é liberado para sair livre, totalmente livre. Mas aí tem um momento que Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, Simão, aí Jesus é duro, porque é como a mãe, né? Quando a mãe diz Merlânio Maia Barbosa. Quando eu era criança, quando mãe chegava para me dizer Merlânio Maia Barbosa, eu sabia que ia apanhar. Isso aí já era um vaticínio de peia que vinha por ali. Quando chamava o nome todo. A pessoa, quando chama o nome todo, não chame, porque se chama. Aí Jesus chama Pedro. Jesus vai dizer a Pedro assim: Simão Barjonas, que era Simão, filho de João. Você me ama mais do que estes? E aí Pedro olha para Jesus espantado com aquela questão de chamar o nome todo, né? Diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, cuide das minhas ovelhas, dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas, né? E novamente Jesus em seguida diz, Simão, filho de Barjonas, Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro ficou magoado, encheu-se de tristeza, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. Tu me amas? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. E Jesus apenas diz, cuide das minhas ovelhas. Isso é muito significativo, porque Jesus ali era quase que uma profecia de que, de fato, era aquele homem que tinha esses arroubos, esse sofrimento, que Jesus logo em seguida seria preso e sabia que Pedro ia despertar, Pedro ia ser convertido em breve, mas precisava de um momento de dor muito profunda para que isso acontecesse, e a dor era exatamente aquele, tanto que Jesus vai dizer a ele, porque quando Jesus vai dizer que era melhor do que os outros, que amava Jesus, Jesus disse, Senhor, eu amo a ti mais do que os outros. Aí Jesus diz, antes do galo cantar, 3 vezes tu me negarás. Passou o tempo. E aí dá-se aqueles momentos que você conhece e mostra esses impulsos de Pedro, quando Jesus vai ser preso, né, no Jardim das Oliveiras, e ali Pedro puxa da peixeira e mete a peixeira
no oficial de Caifás, que arranca a orelha. E Jesus pega a orelha, coloca no lugar, né? E diz Pedro, aquela famosa frase que eu fiz até música com isso. Eu não, foi Jacques do Pandeiro, né? Que quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aí, por conta do impulso de Pedro. Mas aí, Jesus é preso. Os discípulos fogem naquele momento, porque Jesus manda que eles vão embora. Eu irei, mas libera todos eles. E aí os discípulos vão se perder naquele momento. É um momento de muita dor, de muito sofrimento para todo mundo. Mas Pedro, à noite, se esquiva, bota uma roupa, um manto pela cabeça e vai tentar ver Jesus lá na prisão. E quando chega na praça, aí uma pessoa diz, olha, esse aí era um dos seguidores dele, porque o papo na cidade passou a ser Jesus. Em todo canto só se falou disso, tanto que aqueles amigos de Jesus na estrada de Emaús vão falar, porque o assunto passou a ser Jesus. E quando estava falando, e Pedro lá, olhando, disse, esse era um deles. Ele, eu não. E passou, depois veio uma mulher, disse, sim, você era um deles, eu lembro de você com ele. E ele começa a blasfemar e a chamar palavrão e dizer, não era eu. E aí passa um homem, outro homem, que é um dos soldados, tu eras um deles, eu sei. E Pedro diz, não sou. Quando diz não, aí ele escuta, já era madrugada, escuta o galo cantar. E quando o galo canta, aí Pedro lembra que Jesus dissera que ele iria negá-lo 3 vezes antes do galo cantar. E ali Pedro assume a liderança, porque ele vê que Jesus queria dizer. Eu estou emocionado. Chegou para Pedro o momento real do despertamento. Pedro, num átimo de segundo, compreendeu tudo, compreendeu inclusive sua missão na terra. O que ele teria que fazer a partir dali. Foi naquele momento que Pedro se converteu ao cristianismo. E aí ele vai assumir. Os outros todos, sabia que era difícil, todos estavam dispersos, os cristãos se dispersaram todos. Vai acontecer toda uma dispersão. E Pedro, com todo o amor dele, vai juntar todos eles, porque o Judas já tinha traído Jesus. Os outros, na sua fraqueza, cada um com sua fraqueza, vão ver em Pedro essa força de que eles precisavam para continuar firme. E aí, com muito medo, porque, claro, você teme, porque ali era uma questão de morrer mesmo. Se morria naquele tempo. Se morria. Como até hoje a humanidade tem esses momentos de muita dor, de muita perseguição e de muita morte. Inclusive, nós não estamos livres disso, não. Viu? Nós não estamos livres de forma nenhuma, porque determinados setores, inclusive do próprio cristianismo, tem projetos de poder. E os espíritas, claro, que vai ser um dos primeiros a ser perseguidos, se acontecer isso. Mas aí, quando Pedro desperta, que vai ter que juntar esse povo todo e fazer todo esse trabalho, não é? Ele entende ali, só que ele está fragilizado, está em frangalhos emocionalmente. Ele despertou para a vida maior, o que tem que fazer, não tinha mais medo de nada nem da morte, mas ele não podia pensar nele. Havia um trabalho que o Senhor começou que ele teria que continuar. E aí vai passar por todo o sofrimento. Eles vão se esconder na casa de Maria Marcos, na própria Jerusalém. Jesus é crucificado. Vão saber as notícias da forma mais dolorosa possível.
Mas vai acontecer aquele momento com Maria de Magdala, que vai ver Jesus e vem contar para quem? Para ele, para Pedro. Tanto que quando todos os discípulos renegam Maria, porque ela havia sido prostituta, e eles não aceitavam que Jesus tivesse chamado para um grupo, que eles eram aqueles puristas, porque a maioria dos discípulos, eles eram fariseus, era daquela linha mais dura do judaísmo, eram fariseus, Pedro, André, João, Tiago, eram fariseus, né? Então, Maria, quando dá no de Jesus, não é aceita ali o pensamento dela, mas Pedro é o único que diz, eu vou investigar. E Pedro vai no cemitério, é o único, chama alguns e vai no cemitério, porque os outros não, rechaçaram o pensamento de Maria, e ela vai seguir o seu destino lá com os leprosos. A história de Maria é outra, linda também, mas aí Pedro vai se certificar e ver que Jesus, de fato, tinha acontecido isso, vai reunir os discípulos, e porque recebeu da própria Maria que Jesus tinha dito que ia ter com eles na casa de Maria Marcos, e aí vai acontecer o que nós já sabemos. E a partir daí Pedro assume, e aí, meu amigo, a literatura é uma coisa linda, porque Pedro assume, mas ainda tíbio, com muito medo. Muito medo. Tanto que dias depois, uma semana, 7 dias depois que Jesus que estava aquele negócio da ressurreição, eles estavam felizes. Inclusive tem no livro Ressurreição e Vida, se vocês puderem ler. O livro Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira, é através de Leon Tolstói. São várias pequenas novelas, vários contos pequenos. Então tem um lá chamado Ressurreição e Vida. É o nome do título do livro, Ressurreição e Vida. Então, leiam que vocês vão ter uma ideia do que significou a ressurreição de Jesus para os cristãos da época. Então, ele vai, e aí 7 dias ele está aí, ele, João, apenas está no Atos dos Apóstolos, vai caminhando em direção ao templo de Jerusalém para fazer as coisas normais que o judeu fazia. E quando eles vão passando, eles veem que tem um aleijado ali, né? Uma pessoa que eu acho que hoje em dia o nome nem é mais aleijado, a gente não pode nem dizer esse nome aleijado. É uma pessoa deficiente física ali que estava ali. E quando Pedro e João vão se aproximando, e ele olhando, e João diz a Pedro, Pedro, ele está olhando para a gente, ele vai pedir alguma coisa. E aí eles ficam com medo, porque tudo fazia medo naquela época. E aí Pedro se aproxima, quando vai se aproximando daquele homem, naquelas condições, o homem pede a ele uma ajuda, um socorro. Aí Pedro diz, ouro e prata, meu irmão, eu não tenho nada de ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou, que é o amor de Jesus. Então, levanta-te em nome de Jesus. E dá um abraço naquele homem. E ali acontece um fenômeno fabuloso. Porque, exatamente como Jesus fazia, o homem se levanta e começa a gritar que ficou curado, que fora Pedro que curou. E naquele dia se convertem 3.000 pessoas. Está no Ato dos Apóstolos, no início do Ato dos Apóstolos. 3.000 pessoas são convertidas naquele dia, que é um fenômeno assim fora do comum e assusta profundamente as forças reinantes, Caifás, Anás e todo o próprio Sinédrio fica assustado, porque agora não era mais Jesus, não era só Jesus, era também seus discípulos que curavam, que tinham esse mesmo poder. E aí isso começa a ser duplicado, porque a fé deles aumenta. E aí dá-se todos aqueles fenômenos que a gente conhece, né? Que Atos dos Apóstolos está cheio. E Pedro passa a ser essa figura que vai unir o grupo, vai procurar unir o grupo. Então, quando dá-se aquele problema de Paulo de Tarso, quando Paulo, de repente aparece Paulo, e Paulo vai chegar na estrada de Damasco e vai perceber, quando Paulo percebe que Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo
isso tem várias reflexões depois aqui, porque Saulo nunca perseguiu Jesus, porque ele não conheceu Jesus. Saulo não perseguia Jesus porque não conheceu Jesus. Perseguia Estevão, os outros, matou Estevão, inclusive, e mandou fazer o diabo com os cristãos da época. E aí Paulo desperta e vê que Jesus, a sua doutrina e todos os seus seguidores são uma coisa só. Isso se estende também para os cristãos, todos, e para nós também, para os cristãos em geral e para nós em particular, espíritas. Jesus, o evangelho, que é a boa nova, a sua doutrina, e os seguidores é uma coisa só. Então, Paulo percebeu isso. E quando Paulo percebe isso, aí Paulo vai fazer aquele caminho todo. E vai buscar quem quando ele volta para Jerusalém? Vai buscar Pedro. E vai ficar naquele limbo de sofrimento até um dia. E lá na frente, quando ele vai brigar por conta da circuncisão, que era uma questão muito grave para os judeus. Circuncisão, isso está em Moisés. É Moisés quem define a questão da circuncisão. Era uma espécie de pacto físico com Deus. Era a ligação de Deus, era a circuncisão, quando se cortava o prepúcio dos meninos. Até no 8º dia, tinha que ser no 8º dia, como aconteceu com Jesus e com todos os outros que nós conhecemos, a história de bebezinho. Então, a criança, no 8º dia, tinha que ser circuncidada. Ou então, aquele que se convertesse no 8º dia da conversão, que é o nascer de novo, tinha que ser circuncidado. E aí Paulo vê que Jesus rompeu com isso. Jesus viu que há uma coisa além do que a circuncisão física. Mas há um problema com Tiago. E aquilo cresce de uma forma que o cristianismo ia haver uma cisão do cristianismo, ia repartir o cristianismo. Aqueles que seguiam o cristianismo com Tiago e aqueles que seguiriam com Paulo de Tarso. E aí Paulo diz, e tu, Pedro, o que diz? E Pedro diz, meus irmãos. Aí Pedro entra com humildade e a sua fraqueza é a sua coragem, como dizia Paulo de Tarso nas suas epístolas, que a sua fraqueza de perseguição e tudo mais era a sua coragem, era a sua grandeza. A sua fraqueza era a sua grandeza. Como Pedro vai utilizar a sua fraqueza como grandeza. Vai dizer, meus irmãos, mas eu fui aquele que neguei Jesus 3 vezes. E aí vai baixar os ânimos, e aí Pedro vai fazer aquela fala muito conciliadora entre dizer como é que nós podemos abandonar os gentios, se os gentios foi o presente que Jesus nos deu, foi dos gentios para que nós acolhêssemos os gentios. Nós vamos perdê-los por conta de uma circuncisão. E aí dá-se exatamente a conciliação daquela palavra que Jesus dizia, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então, o exemplo de Pedro de conciliação é para ser estudado por todos nós. Não só nessa palestra minha, que eu sou muito fraco nesse sentido. Mas ser aprofundado, né? Ler as escrituras, ler ali porque cada coisa, porque é importante a gente ler não só livro espírita. Para com esse negócio de ler só livro espírita. Principalmente porque tem médio novo aparecendo que tem cada hecatombe aí global que chega a arrupir a gente, né? Mas ler também, ler o Novo Testamento, nós temos uma obrigação. O Antigo Testamento eu acho que até devia ser proibido de leitura de menos de 18 anos, porque ali tem coisa assustadora. Mas o Novo Testamento, que é exatamente o reinado do Cristo e o seu evangelho, deve ser estudado por todos nós. Especialmente essa figura singular, esse apóstolo singular, que é Pedro, Simão Pedro. Que nós estamos falando sobre a beleza da sua vida, cheia de falhas, como todos nós, mas um dia ele se converteu. Nós somos convencidos, meus irmãos, minhas irmãs, de que a doutrina espírita é a luz nas nossas vidas. Mas precisamos ser convertidos pelo Cristo de Deus. Porque aí nada nos impede de fazer
o bem, de iluminar a nossa alma de uma forma maravilhosa. Eu estou dizendo, mas eu ainda não cheguei nesse ponto. E agradecendo a todos vocês por ter ficado aqui prestando atenção. Me emocionei muito também aqui, porque realmente é lindo falar do Evangelho, falar dessas coisas, e que nós possamos cada vez mais nos aprimorar nesse caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, que Deus nos abençoe sempre, Jesus esteja sempre conosco, e os seus apóstolos nos conceda a graça dos seus ensinamentos de como seguir a Cristo. Poeta Merlânio, toda a Café Alma te agradece, nós somos todos gratidão pela sua mensagem, pela sua palavra, com certeza todos nós estamos agradecidos. E como incentivo dizemos, continue, meu irmão, continue a estudar e a nos trazer essas belas mensagens. O tempo passou depressa, porque você fez uma palestra tipo conversa, entendeu? Na sua simplicidade, você nos trouxe a mensagem do Cristo, de Pedro e dos demais apóstolos, como Paulo e tantos outros. Que Jesus te abençoe, que Jesus te ilumine e que nós possamos tê-lo outras vezes aqui. Tá bom? Fica com Deus. E agora nós convidamos o nosso irmão João Ramos, da Bahia, para que ele possa voltar com seus poemas, com sua arte espírita maravilhosa, para nos brindar. João, somos todos ouvidos. Então, só agradecimento ao nosso irmãozinho Merlânio, que nos trouxe uma página lindíssima do cristianismo nascente. Parabéns e obrigado, viu? Você é um garoto estudioso. E a nossa reflexão com o título O Tempo Parou. Quanto tempo faz? O tempo deu um tempo para lembrar. Não faz muito tempo. Quantos momentos vividos bem perto dos anjos. Quantas lembranças dos antigos valores, com sabor e cores. Agora eu sei, somos usufrutuários de cada dia, um por vez. Já faz tempo, bem sei. Vamos em busca do sentido da vida. Não se vulganize em torno de si mesmo. Vem, distância não há. Vem, o dia não findou. A vida vai continuar. E no cais da infância, quantas lembranças, uma lágrima rolou. E muito obrigado pela atenção de vocês. Cada um faz a sua leitura. Muito obrigado. Muita paz. Muita paz para você, João. Muito obrigado por essa mensagem. Como eu disse no início, é uma maravilha te ouvir. É muito gostoso os seus poemas. Eles falam da nossa realidade, da nossa saudade. Que Deus te abençoe sempre e que você possa sempre nos trazer também essas páginas maravilhosas. Que Jesus te ilumine. E agora nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Raquel, nossa coordenadora geral, para que ela possa nos trazer os informes da nossa Café Alma Nordeste. Querida Raquel, cadê você com a palavra? Boa noite, queridos cafealmistas, queridas cafealmistas. Que alegria imensa estarmos juntos. Dar uma boa noite muito calorosa, um abraço muito fraternal a cada um de vocês e a nossa gratidão por cada um estar aqui, presente, mesmo estando de forma virtual, mas estamos marcando presença neste momento abençoado de aprendizado, de fraternidade, pois, afinal, isso é Café Alma. Então, que a gente possa vivenciar dentro de nós essas lições grandiosas, né? Agradecemos imensamente
ao poeta Merlânio Maia por tantas reflexões magistrais, por tudo que ele trouxe, o exemplo de Pedro, para que a gente possa, nessa jornada evolutiva, crescer ainda mais e vivenciar as lições de Jesus. Gratidão, meu querido poeta amado. Gratidão a Célio pela condução da tarefa, a Nilzete que fez a prece, a João Ramos, que cada vez mais se revela, olha que bênção, com estas poesias, com essa parte artística. A gente se sente assim muito feliz, porque são os talentos sendo trazidos, né, à tona. Isso é, mais uma vez, Cafelma, minha gente, é muita coisa boa. Então, aos que não puderam estar aqui, que vão nos assistir posteriormente, também a nossa gratidão. Muitos cafelmistas justificaram a ausência, não é? Porque estão em atividades de trabalho, não puderam entrar, outros por questões de conexão, estão em viagens, mas recebam todos o nosso abraço. Mas o melhor é sabermos que aqui temos representantes de todos os estados. Olha que bênção! Estamos aqui, não é? Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Alagoas e Sergipe, todos juntos, reunidos nessa tarefa abençoada. Então, o nosso desejo é que a gente possa continuar orando uns pelos outros, pela saúde de todos, para que fortaleça a nossa fé. Oremos por este movimento Cafelma, que é de uma simplicidade, mas de uma grandiosidade que só quem está mergulhado nele, no sentido de conhecer a sua essência, é que consegue perceber a alegria de poder participar desse movimento da Cafelma, não é? Então, o que temos a dizer para todos vocês é o nosso agora que eu próximo estou vendo encontro... que Aldeci está aí, né? Nosso amigo médio, maravilhoso. Mas já mandamos um abraço fraternal para ele. Infelizmente, ele não conseguiu abrir o microfone. Será que o senhor abriria agora, senhor Aldecian? Se conseguisse abrir, para a gente era uma honra, né, Célio? Poder ouvir o nosso querido irmão do Rio Grande do Norte. Conseguiu! Fale aí, dê uma boa noite, que bênção! É um prazer renovado contactar com vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva todos. E como eu estou aqui a perceber, a nossa amiga acabou pouco de falar, que é um principal movimento que faz a reunião com todos os estados do Nordeste. E que essa luz ilumine cada coração. Estou grato por ter participado nessa noite tão iluminada. Parabéns, Marlano, pela sua palestra, simples, objetiva e com profundidades para nós reflexionarmos diante das palavras que você colocou sabiamente. Um prazer imenso. Boa noite para todos. Gratidão, meu irmão. Muita luz. Maravilha! Muito obrigada, senhor Aldecian. Quem conhece o nosso irmão, ele esteve muito presente na Cafelma e no Rio Grande do Norte. É uma alegria muito grande, é um amigo, um médium extraordinário. Deus te ilumine com a sua simplicidade, sua harmonia. Tá vendo, Célio, que coisa abençoada? É porque ele tinha que encerrar esse momento luz com chave de ouro, trazendo essas emanações positivas do Rio Grande do Norte. Nosso abraço. Muita alegria o senhor aqui estar conosco, representando esse estado abençoado, e leve o nosso abraço também para Rita, para Mel, todos os potiguares aí abençoados. Que bênção! Então, continuando, agendem-se, porque no dia 21 de julho nós estaremos mais uma vez no encontro virtual aqui da Cafelma, não é? No próximo mês, para a realização de mais uma palestra, dia 21. Agora, no encontro presencial, nós vamos ter antes do ano que vem. O ano que vem vai ser na Bahia. Olha os baianos que estão nos receber. A gente vai estar na Semana Santa na Bahia. Que bênção, não é? Nesse movimento de amor e luz. Mas antes disso, nós vamos ter um seminário em Maceió, nos dias 9 e 10 de setembro. Então, quem puder estar com a gente, vai ser uma alegria tão grande, não é, Angelita? A gente vai matar a saudade, mais uma vez, de poder dar um abraço, um arroxo fraternal. Aquele arroxo. Fraternal. Com certeza. Aquele arroxo fraternal. É verdade, minha querida. Então, que é, assim, peculiar dos cafelmistas, que a gente vivenciou isso, né, Célio? Quem viveu lá em Carpina,
agora na Semana Santa recente. Foi uma alegria muito grande e só nos resta as saudades. Então, recebam todos um abraço muito carinhoso, um convite para estarmos juntos e vamos continuar com muito amor, com muita paz e trazendo sempre no nosso coração o sorriso, a fraternidade e, acima de tudo, a vivência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E um abraço, Café, um abraço cafelmista. O abraço cafelmista e saudações cafelmistas, todos sabem, isso faz parte da minha caminhada, da minha trajetória, então todos sintam-se abraçados e aos que vão também nos assistir posteriormente. Muita luz e muita paz, já agradecendo aí mais uma vez ao nosso querido irmão Célio e devolvendo a palavra para o encerramento abençoado deste encontro Luz. Obrigado, Raquel, pelas suas palavras, obrigado pelas orientações, pelos informes. E eu queria pedir uma coisa a cada cafelmista aqui presente, é que o encontro presencial é muito gostoso, é muito bom, mas enquanto não vem o momento presencial, o encontro presencial, esse momento aqui é especial. É tão gostoso ver o rostinho de cada uma de vocês. É tão gostoso esse contato, essas palavras, essa fraternidade. É tão gostoso ouvir uma palestra como essa do nosso irmão Merlânio, e a gente relembrar de coisas que já sabia, aprender coisas que ainda não sabia. Então, eu faria um convite aos presentes, que a gente pudesse divulgar mais essa nossa reunião, chamar mais cafelmistas para participarem, porque a gente unido sabemos que nós somos mais fortes. Então, vamos divulgar a nossa reunião, vamos convidar os cafelmistas que não estão participando, para que essa nossa cafelma seja sempre grandiosa, seja sempre crescente, que Jesus possa nos abençoar. Você, inclusive, está de parabéns, Célio, porque você resgatou Lino, né? Lino agora está com a gente. Agora. E vamos tentar buscar mais. Então, agradecidos que estamos, vamos orar. Vamos pedir à nossa irmã Deise de Pernambuco, que ela possa abrir o seu microfone e fazer a prece em nome de todos nós, nesse momento de agradecimento ao Pai Maior. Deise, por favor, você com a palavra. Vamos continuar, meus irmãos, levemos o nosso pensamento, vamos sintonizar com o Altíssimo. Senhor Jesus, nosso irmão maior, nossa luz e guia, nós te agradecemos as bênçãos recebidas no nosso encontro da noite de hoje e pedimos que nos ajude a vibrar na frequência da humildade, nos fazendo compreender que a sua seara não tem fronteiras e que todos nós somos meros instrumentos submissos à vossa vontade do Pai. Abençoa o nosso propósito de servir, permanecendo conosco agora e sempre, e que assim seja, que a luz, a paz, o amor, a verdade e a justiça continue presente em nossos corações, e que assim seja. E em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de Leopoldo Machado, pedimos permissão para encerrar o nosso trabalho, mas que essa paz, que essa fraternidade, que esse amor permaneça em nós e em nossos lares por tempo indeterminado. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.